Dando continuidade ao nosso simpósio, gostaríamos de convidar para subirem ao palco o moderador e os speakers do painel 1, Energia e Descarbonização da Economia. Este painel terá como moderador Jefferson Cheriagatti, presidente do PIT, Parque de Inovação Tecnológica, e como speakers, Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia e CTO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Álvaro Lorenz, diretor global de Sustentabilidade, Relações Institucionais e Desenvolvimento de Produtos de Engenharia da Votorantim Cimentos. Fernando Vontichovski, gerente-geral de Marketing Estratégico e Inovação da Companhia Brasileira de Alumínio. Gustavo Feldo Giusti, engenheiro de desenvolvimento do Grupo Marco Polo. Com a palavra, o moderador do painel, Jefferson Cheriagatti. Bom dia. É bom ver que tem empresário, tem empreendedora e tem bastante estudante aqui também, né? Gente, um prazer enorme, né? Queria dar as boas-vindas, né, a todos os palestrantes para essa mesa, que a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é tão crítico, né, e tão importante, né, para a nossa sociedade, para o desenvolvimento humano nas próximas décadas. E, ao mesmo tempo, agradecer ao Alfa Lumen, né, por estar levantando essa bandeira e ajudando a todas umas novas gerações se apaixonarem por ciência, por tecnologia, por inovação, por espaço, por aplicações da agricultura, enfim, para que a gente possa manter viva não só a atração de jovens e de novas mentes para o nosso setor, né, que é a base de conhecimento que permite que toda a prosperidade econômica que possa ser gerada na região. Então, sejam muito bem-vindos, Gustavo, Rodrigo, Álvaro e Fernando. Né, vamos começar, então, falando um pouquinho, né, sobre o nosso tema. Né, e eu fiz uma cola, tá, gente? Porque, afinal de contas, é muita gente ilustre aqui. Né, e queria começar com o Álvaro, né, da Votorantim Cimentos. Álvaro, você pode descrever para a gente um pouquinho sobre a jornada de descarbonização e a transição energética da Votorantim Cimentos? Bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todas, a todos. Obrigado pela paciência, pelo convite. Eu vou pedir um slidezinho, acho que o pessoal deve ter aí. Vamos ver se... Essa é a hora do Murphy aparecer, hein? Tem algum slide aí? Não, tem? Não receberam? Tá bom, mas vamos lá, eu explico. Então, Votorantim Cimentos, nós somos uma empresa do grupo Votorantim, então, somos uma empresa brasileira, estamos presentes em 10 países do mundo, somos a 7ª maior empresa de produção de cimento do mundo, excluindo a China, que é um pouco a referência que a gente traz. Temos aí mais ou menos 13 mil empregados no mundo inteiro. E no processo de fabricação de cimento, porque uma palavra que se fala muito comum hoje é o tema de descarbonização, ou seja, como é que a gente enfrenta a questão das mudanças climáticas e como que a gente ajuda a reduzir esses efeitos. Então, no processo de fabricação de cimento, a gente gera emissão de CO2, e o que a gente tem percebido é quando a gente vê toda a questão de mudanças climáticas que a gente está percebendo no mundo. E, infelizmente, no Brasil, a gente também está vendo esses efeitos, não só a gente vê, de maneira geral, um aumento da temperatura no globo terrestre, então, desde a era pré-industrial, aí, 1850 a 1900, o mundo já cresceu a temperatura por volta de 1,2 graus centígrados, e o que a gente vê é uma tendência de continuar crescendo em função da industrialização, da expansão da infraestrutura. E isso traz uma série de eventos, como, por exemplo, a questão de mudanças climáticas. Então, a gente já viu, nos últimos anos, uma tendência de crescimento desses efeitos. Então, a gente teve aí esse ano mesmo as enchentes, o ano passado, as enchentes no sul, de 2021 para 2022, as enchentes na região de Salvador, na Bahia. Então, a gente está vendo de que não só a temperatura média está crescendo, mas a gente tem mais intensidade de fenômenos de ondas de calor, ondas de chuva no mundo. E isso é um ponto que a gente todos, a sociedade como um todo, tem que trabalhar. De uma maneira geral, a Votorantim Cimentos, de 1990 até 2023, a gente já reduziu as nossas emissões em 27%, as emissões de CO2. CO2 sendo um dos elementos que faz a questão aí do aquecimento global. Então, a gente já reduziu 27%.
Então, essa é uma boa notícia. E o que a gente tem feito também, para terminar aqui, Jefferson, na abertura, a gente tem atuado muito em várias temáticas que ajudam no sentido da gente explorar o que hoje no mundo se fala de economia circular, ou seja, o que eventualmente é um resíduo para uma indústria pode ser uma matéria-prima para outra. E isso é bastante importante do ponto de vista de produção de cimento. Então, no processo de fabricação de cimento, a gente precisa converter minerais naturais no material que moído vira o cimento. E o segundo, para que esse processo aconteça, a gente precisa de uma fonte de calor, que é um combustível. Então, via de regra, a gente pode utilizar combustível fóssil, que é óleo diesel, que é coque de petróleo, que é carvão mineral, mas a gente também pode usar outros materiais, que a gente chama de materiais alternativos, que pode ser borracha, que pode ser pneu, que pode ser resíduo da agricultura. Então, infelizmente, muita gente fora do mundo, inclusive, vê o Brasil como sendo um país que desmata para gerar materiais que possam ser utilizados e queimados. Não é verdade. A gente, sim, usa o resíduo da agricultura. Então, casca de arroz no sul, o caroço de açaí no norte do Brasil. Então, são fontes de materiais que são gerados pelo Brasil na sua produção agrícola e que podem ser utilizados para substituir o combustível fóssil, que, no nosso caso, não só a gente compra da Petrobras, mas vem do Golfo do México. Então, a gente também tem todo o custo de importação e o transporte aqui para o Brasil. Então, a gente tem trabalhado forte nessa temática de redução do efeito das mudanças climáticas e depois, aí, eventualmente, Jefferson, a gente fala um pouquinho para não ficar pesado para todo mundo. Obrigado aí. Obrigado, Álvaro. Eu acho que eu vou pular para uma área agora que duvido que tenha alguém aqui na sala que nunca entrou, nunca dirigiu, nunca pilotou um Volkswagen. Quem sabe até piloto da NASA, né, o nosso pai do nosso querido deputado, né, também use um Volkswagen, né, para pilotar a NASA, né, literalmente, né. Então, Rodrigo, conta um pouco para a gente, né, eu sei que vocês têm muitos projetos trabalhando nessa parte toda, né, eu sei que tem novidades aí para o segundo semestre, né, e aventuro dizer que um pouquinho mais na frente tem novidade na linha do que o Brigadeiro comentou a respeito de nióbio, né. Então, conta um pouco para a gente dessa jornada da Volkswagen, né, na descarbonização, né, como que vocês estão trabalhando fontes alternativas de energia, enfim, o que vocês têm feito lá de interessante que vai ter impacto para a gente? Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Alfalume, a Fundação Michaelis e essa plateia aqui tão seleta, né? A gente tem, vamos dizer assim, poder público, iniciativa privada, a área militar, instituições de ensino muito bem representadas aqui. Então, acho que ter essa convergência, acho que faz parte do impacto que a gente busca, né, construir juntos para a sociedade, né? Olhando para a questão da descarbonização, o tema para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, né, que é uma subsidiária da Volkswagen, mas o nosso centro de desenvolvimento e competência mundial hoje é em Resende, no Rio de Janeiro. Toda a nossa tecnologia ela é produzida, né, desenvolvida e liderada por brasileiros, né? Então, eu me senti muito feliz aqui em ver, né, o quanto que nós estamos progredindo e avançando aí na parte aeroespacial. Inclusive, o INPE é um dos parceiros, nós fazemos lá os testes de interferência eletromagnética nos nossos produtos, né? Mas essa jornada começou com o caminhão a álcool da década de 80, eu nem fazia parte da empresa, né, era outra geração. Depois, ao longo dos anos, nós fizemos aí uma série de sistemas que permitiu a gente escalar o blend de uso de biodiesel, né, até 100% de mistura. Hoje nós já estamos no biodiesel de segunda geração, que utiliza, ao invés de transesterificação, o hidrotratamento. Então, a gente consegue chegar, do ponto de vista das propriedades do diesel mineral, estabilidade de oxidação e compatibilidade, né, com os motores a diesel do mercado, de uma forma, vamos dizer assim, sem efeito danoso, né? Então, todos os nossos produtos hoje já estão certificados no Proconv P8, que é equivalente ao Euro 6 da Europa, para uso de 100% do biodiesel de segunda geração, o que, obviamente, contribui, né, com a Política Nacional de Descarbonização, fomentando o uso do biodiesel. Mas nós temos outras alternativas também. Nós fomos, para
primeira montadora a trazer protótipos, né, de veículos a gás natural, né, fizemos um primeiro protótipo, vamos dizer assim, na década de 80, mas no começo da década de 2000 a gente já começou a operar em coletores de lixo, né, e por questões de infraestrutura o mercado acabou não acontecendo. Agora nós estamos vivendo um outro momento, as oportunidades aí de biometano, coleta de resíduo, é um combustível que tem baixa intensidade de carbono do ponto de vista de pegada de CO2. Ele se aproxima muito dos elétricos, né? E mesmo assim, quando você considera a energia elétrica gerada de uma fonte renovável, não? Porque dependendo de como você gera eletricidade, também a pegada de carbono sobe. E fomos a primeira montadora a desenvolver e colocar em produção um caminhão elétrico, o e-Delivery, né? Que isso, para nós, nos encheu de muito orgulho, foi em 2021. E nós conseguimos trazer uma solução de mobilidade urbana, né, para as cidades, impactando não somente na pegada de carbono, mas nos poluentes legislados, né? Então, você tem um veículo elétrico, você não tem emissão de material particulado, dióxido nitroso, que tem um impacto significativo na saúde pública, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos. Essa semana apresentamos no Fórum de Mobilidade do Rio o nosso ônibus elétrico, e, em breve, daqui a alguns meses, nós vamos apresentar para o mundo o primeiro ônibus com bateria de nióbio. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo com a CBMM, né? E com a Toshiba, e estamos com resultados excepcionais. Antes de eu vir para cá, nós fizemos a primeira recarga rápida, nós conseguimos carregar um ônibus aí com a missão de rodar 150 quilômetros em 10 minutos. Tá? E a gente vai estar demonstrando, não só demonstrando, mas colocando em operação lá na CBMM, em Araxá, o ônibus Volkswagen com as baterias de nióbio. Então, acho que é mais um atingimento importante, uma vitória da engenharia nacional, né, da competência do brasileiro, né, em conseguir parcerias, né, em conseguir forma de trabalhar para colocar o nosso país em destaque, na pole position, na parte tecnológica, e também contribuir com a sociedade, com a descarbonização, né? Gente, já imaginou o sonho, né, que em breve vai se tornar realidade? É exatamente isso. E, para quem não sabe, 90% das reservas de nióbio do mundo, estou errando, 90% não? É isso, né? Estão aqui no Brasil, na terra de Dona Beija, Araxá, né, em Minas Gerais. E é um desenvolvimento de longa data e vai permitir a gente conseguir ter, né, baterias muito mais eficientes, e vem mais novidades aí no caminho, né, no pipeline de desenvolvimento tecnológico. Então, como a gente está falando de mineração, e como eu sou engenheiro metalúrgico, vou puxar a sardinha agora para o meu lado, né, falar um pouquinho da CBA, né, e, Fernando, como que a companhia tem se destacado nessa agenda de descarbonização, né, e se posicionado como referência em baixa emissão de carbono na indústria do alumínio? Para quem não sabe, gente, o alumínio ele é muito sem vergonha, é um dos metais que mais gosta do oxigênio. Então, para a gente separar dentro da alumina, né, o oxigênio do alumínio, para a gente, o alumínio é bastante energia que é precisa ali, vai muita coisa. Então, a sua refinaria de alumínio, né, tem a menor emissão de carbono do mundo, segundo os dados da CRU. Dá para você contar um pouquinho para a gente, compartilhar essa jornada belíssima que vocês estão fazendo? Claro, Jefferson. Obrigado pela pergunta. Primeiro, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, poder aprender um pouco sobre o programa espacial, coisa que eu conhecia muito pouco. Então, muito interessante tudo que eu vi aqui hoje. Queria agradecer também ao Alfalumen pelo convite. Bom, a CBA, para quem não conhece a CBA, também, assim como a Votorantim Cimentos, parte do Grupo Votorantim. Nós operamos de forma integrada em toda a cadeia do alumínio, né? Então, desde a mineração da bauxita, desde a produção de energia, mineração da bauxita, alumínio primário e produtos transformados de alumínio, né? Então, a CBA, acho que o primeiro ponto de tudo, nós temos uma estratégia ESG bastante robusta, né, que olha para todos os aspectos da cadeia. A gente se orgulha muito de ter um alumínio de baixo carbono. Então, hoje, a CBA ela tem, em média, uma pegada de carbono de 3 toneladas de CO2
para cada tonelada de alumínio líquido produzido. Só para todo mundo ter uma ideia, a média mundial hoje está em torno de 12, e a média de empresas associadas ao SI, que é o Aluminum Stewardship Initiative, está em torno de 8. Então, a gente está muito bem posicionado, né? E por quê? Porque, basicamente, como o Jefferson comentou, se utiliza muita energia para gerar alumínio primário. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa unidade, que fica em alumínio, né, não por acaso o nome da cidade, ela consome mais ou menos a mesma quantidade de energia que a cidade de Campinas, e 1% de tudo que é consumido em todo o Brasil. Então, é muita energia para gerar alumínio primário. Hoje, o nosso diferencial é a matriz energética, então, 100% baseado em hidrelétricas, então, fontes renováveis, são 21 hidrelétricas, 10 estão conectadas diretamente com a nossa operação em alumínio e outras 11 estão conectadas no grid. Então, isso faz com que a gente tenha realmente um diferencial competitivo versus outras empresas no mundo que utilizam carvão, gás natural e outras fontes de energia, né? Também um diferencial importante é a questão da refinaria, que você comentou, Jefferson, e por que a nossa refinaria ela tem uma das menores pegadas de carbono do mundo? Porque nós convertemos a nossa caldeira para biomassa. Então, hoje a gente tem foi uma das primeiras caldeiras 100% a biomassa para esse fim, para a refinaria de alumínio, e isso reduziu em 60% as nossas emissões nessa fase da refinaria. Então, uma matriz energética limpa, 100% renovável. Na parte de refinaria de alumínio, também essa caldeira de biomassa fazem com que a gente consiga estar muito bem posicionado hoje. A gente já começa, vamos voltar mais na parte de mineração, como eu falei, toca o meu coração de uma maneira especial, né? Mas falando em coração, né, Gustavo, vamos conversar sobre a Vedete de São José dos Campos, né, um dos ícones, né, da nossa cidade inteligente, resiliente, sustentável, né, graças a Marco Polo, né? Queria que você contasse um pouco, né, desse caminho que a Marco Polo tem percorrido, né, para ajudar, né, a reduzir as emissões de carbono, né, no nosso querido país e, obviamente, na nossa querida São José. Bom, muito obrigado. Eu agradeço em nome da Marco Polo o convite, também em nome ao nosso diretor de operações, que não pôde estar aqui, o Luciano Resner. A Marco Polo, esse ano, completa 75 anos, então é um ano especial para a gente. A gente está mudando bastante a mobilidade, é uma empresa brasileira, que, com seu headquarters em Caxias do Sul, né, está levando sustentabilidade para todo mundo, né. Eu vou apresentar algumas rotas de descarbonização, alguns pilares aí que a gente tem dentro da Marco Polo, né. O primeiro, falando da fábrica em si, né. A gente tem um sistema de gestão ambiental, então a gente trata os resíduos na nossa fábrica, a gente faz a triagem, faz um pré-processamento para a destinação correta deles. Também temos metas de distribuição de lucro vinculadas à coleta seletiva em cada setor auditada, né? Então, isso é para mostrar mais a raiz dentro da empresa, né? O que a gente quer passar para o colaborador. Temos sistemas de recirculação de água, sistemas... Destaco o nosso teste de água, né, em que 100% das carrocerias são testadas para não ter infiltração de água e garantindo qualidade ao usuário. E também o terceiro ponto aí é a energia, né? A gente faz uso do mercado livre de energia e a gente compra toda a energia de forma renovável, né, para alimentar a fábrica. O segundo pilar, a Fundação Marco Polo, é o braço humano, digamos assim, da empresa, em que investe bastante na estruturação das comunidades ao redor das fábricas, né? Então, é realmente uma missão de estruturar as comunidades. O terceiro, quando se fala de engenharia, né, são mais de 500 colaboradores dentro da engenharia. Então, é uma engenharia nacional, em que a gente tem grande desenvolvimento em pesquisa em materiais sustentáveis, tornando a produção dos ônibus, dos acabamentos, mais robustas, com menor peso, com menor pegada de carbono. E destaco não só o investimento na tecnologia,
de materiais, mas também as opções que a Marco Polo dá ao mercado, né? Então, hoje, nas 11 fábricas que a gente tem pelo mundo, temos soluções de carroceria para todos os tipos de veículo. Então, eu destaco a produção da foto é o Audace, que é produzido na China, é um ônibus a hidrogênio. Destaco também produções a hidrogênio na Austrália, com a Wrightbus, produções nos Estados Unidos, as famílias Ative de carroceria para ônibus elétrico, que são produzidas no Brasil e agora no México também. Então, uma engenharia bem robusta para possibilitar o desenvolvimento das tecnologias sustentáveis. Um braço de soluções integrais, então é uma novidade que muita gente não espera, né? A Marco Polo não é uma encarroçadora, é uma empresa de mobilidade. Ela traz, na sua engenharia, soluções ao mercado para opções integrais, que usam a carroceria Marco Polo, mas também um chassi da Marco Polo, né? Desenvolvido totalmente internamente. E hoje a gente tem lançado no mercado a família do Ative Integral, é um ônibus elétrico. Estava junto lá na Feira do Rio, com os nossos colegas. A gente também tem opções de diesel, biodiesel, biocombustíveis, híbridos, etanol, e também soluções de hidrogênio desenvolvidos internamente por engenharia nacional. Mais um pilar de novos negócios. Então, como uma empresa de mobilidade, a Marco Polo pega toda a experiência de 75 anos em materiais e aplicados a ônibus e inova aplicando ao mercado metroviário, né? Metroferroviário. E também, com a Marco Polo Rail, a gente teve a concessão aí no transporte no metrô entre Guarulhos e São Paulo. A Marco Zero, que é um braço de inovação e venture capital, que facilita, né, e acelera bastante o desenvolvimento em novas tecnologias de mobilidade. E a Marco Polo Next, que é nosso braço de inovação interna, que vem com o ideal de realmente transformar os negócios da empresa. E, por fim, descarbonizar, ser sustentável, é ser Marco Polo, né? Com a nossa visão de aproximar pessoas, a Marco Polo ela é protagonista na solução de mobilidade sustentável. Então, esse é o nosso sentimento, é ser protagonista nesse mercado e, assim, desenvolver novas tecnologias nacionais para o mundo todo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Isso é que eu chamo de uma introdução, né? E vamos pular um pouquinho do tema de mobilidade, né? Vamos voltar a falar um pouquinho da parte toda de mineração, né? Tem um dado interessante, gente, para compartilhar com vocês, né? Que desde 1990, na época, no início, né? Quando a gente estava falando de Eco 92 ainda, de lá para cá, a Votorantim Cimentos reduziu em mais de 27%, né? Todas as suas emissões de CO2. E quando a gente olha para frente, né? Quais são os desafios que estão aí no horizonte, né? O que mais está por vir, né, do trabalho que vocês estão fazendo lá? Votorantim Cimentos ou Volkswagen? Eu falei que o Murphy ia aparecer. Ele apareceu, né? Perdão. Votorantim. Já pensou se ele responde? Pois é. Por isso que eu falei, tem alguma coisa que eu... Não, né? Tá bom. Vamos lá. De fato, a gente já tinha comentado, né? A gente reduziu 27% das nossas emissões, mas acho que é importante, quando a gente fala da temática ESG, é claro que aqui o foco é descarbonização, é transição da economia, mas a gente tem que a gente chama das nossas metas 2030. Então, a gente colocou em 2020 um conjunto de 7 pilares, na verdade, são 19 indicadores, que permite a gente olhar, e a gente presta conta deles todos os anos. Então, agora, no dia 21 de março, quinta-feira, semana que vem, a gente vai estar divulgando o nosso relatório integrado, onde a gente presta conta de como que nós estamos avançando nesses indicadores. Então, dentro dos vários indicadores que passam pela temática ESG, né, ambiental, social e de governança, a gente tem vários exemplos, e pegando um pouquinho do gancho aqui que foi comentado pela própria CBA, e acho que a Marco Polo também comentou,
o tema de energia renovável é super importante. O processo de cimento ele consome bem menos energia do que o aço, mas ainda assim o consumo de energia é importante. E hoje, a nível de Brasil, né, se a gente pegar a quantidade de fábricas de cimento que a Votorantim Cimentos tem aqui no Brasil, são 26, mas quando a gente pega pontos de consumo da Votorantim Cimentos, que são centros de distribuição, centrais de concreto, entrepostos e tal, nós temos por volta de 150 unidades no Brasil. Então, toda a gestão de energia elétrica tem a importância da gente estar conectado na rede usando. Hoje, já 50% da nossa energia é produzida pela AVC, pela Votorantim Cimentos, seja através de hidrelétricas que a gente tem, seja concessões, seja consórcios. A gente tem um contrato de longo prazo aí de energia eólica na região aí de Pernambuco com Piauí, e a gente acabou de anunciar aí há 2 semanas atrás a construção de um parque solar que vai começar a operar a partir de janeiro de 2026, de 100 mega de geração de energia que vai ser utilizada por nós, 470 mega de instalação, porque não tem sol durante todo o dia, né? Então, são 100 megas que a gente vai utilizar, e a gente vai chegar, então, a partir de janeiro de 26, com 75% da nossa energia vindo de fonte renovável. Então, para nós, esse é talvez um exemplo de tudo que a gente está fazendo no sentido de seguir na descarbonização e seguindo nessas metas que a gente colocou aí, 2030. Obrigado. Imagina. É um tema bacana, né? Agora, pulando, né, do cimento de volta para a motorização, né? Vamos pegar o gancho, né? Talvez a mesma pergunta, né? Tudo que a gente está fazendo ali na Volkswagen, né? Resende, obviamente, tem uma das fábricas icônicas da Volkswagen, né? Case de estudo para qualquer aluno de administração ao longo dos anos. E, obviamente, qualquer projeto desse envolve, né, toda a cadeia, né, de fornecedoras, né? O que a gente chama no agro do antes da porteira, né? Que projetos vocês estão envolvidos, né, com a cadeia como um todo nesse caminho de descarbonização, né? O que você vê para frente, né, como o futuro, né? Que mais a gente pode esperar, né, desse trabalho importante que a Volkswagen está fazendo? Bom, dentro do nosso segmento de atuação, né, a gente tem 3 fases distintas. A primeira, que é a fase de produção, eu acho que foi muito bem abordado aqui pelo colega da Votorantim, né? A gente hoje já faz uso de toda energia industrial, né? Já vinda de fonte renovável, né? Todo o sistema logístico de operação interna, ele já está, vamos dizer assim, em torno de 95% de redução de CO2 quando você compara com o diesel fóssil, né? Ou então com combustíveis derivados do petróleo. Temos a segunda fase, que é a fase que a gente chama de em uso, né? Então, o veículo produzido, né? Ele em operação. Essa fase é a fase mais crítica dentro do nosso setor, ela responde de toda a cadeia, né? Desde a geração até o fim de vida, né? Por mais de 95% da pegada de CO2. Então, lá é exatamente aonde que essas tecnologias, né, que eu mencionei aqui, e aí a nossa posição é uma posição muito clara, né? A gente entende, né, que para cada mercado existe uma disponibilidade de matriz energética que é mais vantajosa e que pode, pela sua fonte natural de geração, apresentar a menor pegada de carbono, né? Então, a gente já começou e nós já implementamos esse ano uma série de melhorias na parte de gerenciamento eletrônico, de telemetria, de que maneira que você opera de forma mais eficiente, porque você não precisa de um novo produto para já criar um impacto positivo, né? As tecnologias de transição, muito baseada em biocombustível ou de nicho, porque a gente entende que, do ponto de vista de escala mundial, a tendência é para a eletrificação. E a eletrificação, você tem, vamos dizer assim, o uso direto da eletricidade ou através da produção de hidrogênio verde, que é um outro vetor, né? Mas que também precisa de um veículo elétrico para ser feito. Então, hoje, nós estamos bem posicionados nessas 3 tecnologias e estamos dispostos, né, para poder endereçar também a questão do ecossistema. Quando nós lançamos o primeiro veículo em 2021, né, o e-Delivery, nós lançamos também o e-consórcio. O e-consórcio foi uma forma
da gente trazer iniciativa privada, né, para áreas onde a gente não tem o principal foco do nosso negócio, a distribuição de energia renovável, a parte de infraestrutura, de carregadores, né, gerenciamento do ciclo de vida das baterias e outros elementos que têm pegada de carbono significativa, né, no produto, e a parte de reciclabilidade, né, reciclabilidade segundo uso e fim de vida, que é uma questão importante. Então, juntando todos esses parceiros que já têm proficiência, já têm tecnologia nessas áreas, a gente conseguiu fazer um ecossistema de eletromobilidade, né, de baixa emissão de carbono, que hoje, quando a gente oferece para o nosso cliente, a gente busca a tecnologia correta, mas também agregar os parceiros da infraestrutura para que a gente permita oportunidade para todos e que a gente utilize todas as formas aí de otimizar a pegada de carbono no transporte. Então, uma forma resumida, é um pouquinho do que nós estamos fazendo. Esse é um dos papéis, gente, talvez mais importante, né, que grandes empresas líderes dos setores conseguem atuar, que é quando, numa direção, né, seja a descarbonização, né, a pegada ESG, ela consegue, na verdade, influenciar toda uma cadeia, né, de fornecedores antes e depois, e aí o impacto que existe, né, da decisão estratégica daquela empresa, ele é muito maior, né, muito mais gente é impactado positivamente assim. Né. Vou pegar o gancho disso, voltar, né, um pouquinho lá para Marco Polo, né, e contar um pouco, quando vocês veem essa movimentação hoje, como é que está a receptividade do mercado? Né? Imagino, dos principais clientes da Marco Polo hoje, como é que está o anseio, a demanda? É algo que vocês têm empurrado a agenda de descarbonização? É uma demanda que vem crescente disso? Como é que isso tem afetado os negócios da Marco Polo? Perfeito. Obrigado pela pergunta. A Marco Polo ela entrou bastante forte no mercado de descarbonização como um player, né? Quando o mercado pediu soluções de ônibus elétrico, né? E a Marco Polo, como encarroçadora, foi para os players de mercado e não tinha uma solução de produto ainda, né? Uma solução pronta entrega. Então, Marco Polo investiu bastante no seu time de desenvolvimento interno de soluções, desenvolvendo a família do Attive Integral, né? O ônibus elétrico, e foi um grande empurrão aí também para o mercado, aumentando o portfólio do cliente de escolhas, né, entre soluções de mobilidade. Além disso, a gente vê bastante dificuldade para implementação no Brasil, talvez devido à falta de capilaridade da infraestrutura elétrica, né, da solução de ônibus elétricos. Então, é uma tendência muito forte globalmente, puxado pela Europa principalmente. Mas no Brasil a gente tem um diferencial de energia limpa, uma matriz energética muito limpa. Então, quando a gente fala de biocombustíveis, faz muito sentido. E a Marco Polo, de novo, incentivando e investindo no desenvolvimento de soluções tecnológicas de ônibus e micro-ônibus a biocombustíveis, né, híbridos em série, principalmente utilizando o etanol. Então, isso é um pilar bem forte. E, puxando um pouco do etanol, a gente faz parte também de um projeto junto na USP, de produção de hidrogênio a partir de etanol, né, um reformador de etanol, um projeto da FAPESP. E a Marco Polo está revitalizando os ônibus hidrogênios lá do passado, que a gente fez a parte de carroceria. Hoje a gente está revitalizando como um ônibus completo, né, para aplicar para rodar lá na USP, né, no posto de hidrogênio. Então, são 3 caminhos bem fortes aí da empresa para a descarbonização: os elétricos, principalmente para o mercado urbano, os híbridos para mercados além do urbano, né, pode ser rural, intercidades, e o hidrogênio também para algumas aplicações específicas. Vão ser 3 veículos lá na USP rodando, não é? Isso aí. São 3. Lá no passado, a gente participou do projeto e o projeto resultou em 3 veículos operacionais que rodaram por um tempinho com passageiros e tudo mais. Eles foram desativados e hoje a gente está reativando eles para
voltar à vida, né? A gente reativa com a tecnologia do passado, que é uma tecnologia de 2 gerações de célula combustível, por exemplo, atrás, e também implementa novas soluções do mercado de hoje, revitalizando esses produtos, né? E mudando de ônibus para avião, né? Fernando, quando você vem falar de alumínio na capital do avião, né, lógico que toda a indústria nossa tem uma dependência muito forte, né, e um carinho especial por alumínio, né? E quando a gente pensa nisso, né, não é só nessa indústria, mas o alumínio está em importantes listas que referenciam como os minérios, né, estratégicos e aliados nessa transição energética. Então, como que, contribuindo com os colegas dos setores de transporte aqui presentes, né, a gente está falando aqui de ônibus, caminhões, aviões, né, de que forma você vê o papel do alumínio, né, nessa tendência do que a gente vem falando aqui de eletrificação de veículos e de descarbonização da indústria? Obrigado, Jefferson. Acho que o alumínio tem um papel fundamental aí nessa agenda de descarbonização, né? Primeiro ponto é um metal infinitamente reciclável, né? Quando a gente olha para o final de vida do produto, realmente é um metal que pode ser reaproveitado com as mesmas qualidades, mesmas propriedades mecânicas e de forma economicamente bastante viável. Então, essa é um ponto bastante importante aí do alumínio. O segundo ponto está ligado à redução de peso, né, e, consequentemente, redução de emissão, menor consumo de combustível. Então, o alumínio, hoje, é bastante empregado em toda a indústria de mobilidade, transportes, quer dizer, você tem a parte de laminados e estrudados, 7.000 ligas de alta resistência mecânica em aeronaves, você tem toda a parte de peças fundidas em blocos de motores, você tem a parte de componentes estruturais, Crash Management Systems, você tem a parte de laminados, né, na parte de fechamento de capôs, portas, paralamas. Então, o uso do alumínio, com as legislações por emissão se tornando cada vez mais apertadas e mais restritivas, a gente vê que o uso do alumínio ele vem aumentando como uma saída para reduzir peso e reduzir emissão. Na parte de eletrificação, especificamente, a gente vê uma aplicação que talvez seja das que mais está crescendo para o uso do alumínio, que é a parte de folhas de alumínio para baterias de íons lítio. Então, essas folhas são utilizadas nas células de bateria, quer dizer, tem um consumo hoje exponencial na Ásia, mas também crescendo em outras regiões, como Europa, como Estados Unidos, onde estão começando a ser produzidas essas baterias. Então, o alumínio já é amplamente utilizado, né, no setor de mobilidade, e a gente vê com a eletrificação crescendo, esse uso do alumínio também crescendo de forma bastante intensiva. Poxa, muito obrigado, né? A gente está envolvido lá no PIT, num projeto com a BDI, na cadeia aeronáutica, para recircular o alumínio, né? Porque, para quem não sabe, né, 90% do alumínio, que é o insumo mais caro da indústria aeronáutica, ia para o lixo, porque você tem que usinar uma peça completa, e a gente está, junto com a Embraer e mais 10 empresas da cadeia, trabalhando como a gente reaproveita esse alumínio em outras aplicações e aí reduz, né, a pegada. Mas, olha, gente, eu já fiz 8 perguntas, já me diverti bastante, né, de fazer perguntas. A gente tem espaço, né, para 2 perguntas aqui da plateia, né? Opa, já apareceu uma pergunta lá no fundo, por favor. Já está indo aí o microfone, que aí facilita e não dá um cansaço tão grande assim para a voz, né? Eu sou professor. Bom dia. Eu me chamo Moraes, eu sou professor do Instituto Alfa-Lume e também sou ambientalista. Então, eu gostaria de fazer 2 perguntas, né? Uma mais genérica para todos que estão aí na frente e uma outra mais específica, né? A mais genérica é a seguinte: eu gostaria de saber de vocês como é a relação das empresas com o Estado, porque, afinal de contas, o Brasil é signatário de vários acordos internacionais sobre a questão de combate às mudanças climáticas, não é? Então, eu gostaria de saber se há uma capilaridade, se há linhas de diálogo entre o Estado e as empresas para o desenvolvimento de tecnologias que possam vir a combater as mudanças climáticas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é para o Rodrigo, tá certo? Ô, Rodrigo, você falou em bateria de nióbio, não é isso?
Eu gostaria de saber, aliás, eu até poderia estender essa pergunta para os outros também, mas mais especificamente para o Rodrigo, a questão do descarte dessas baterias, né? Porque é uma grande preocupação que os ambientalistas têm em todo o processo da cadeia produtiva, em todos os segmentos da cadeia produtiva, diz respeito justamente à política de descarte, né? Até porque a grande preocupação que o ambientalista tem é com relação à saúde e à qualidade de vida da população, né? E sem contar, evidentemente, com o meio ambiente. Então, são duas perguntas, a mais genérica e a mais específica. E ela poderia se estender até para os outros também, porque, afinal de contas, toda a cadeia produtiva tem descarte, né? Então, basicamente, é isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Quem gostaria? Acho que eu posso começar. Obrigado pela pergunta. Acho que, de fato, né, acho que vocês conhecem o conceito de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos. Todos eles são importantes, mas acho que tem um que eu acho que é bastante relevante, que é o 17, que chama Parceria em Prol das Metas. E o conceito aqui é que ninguém faz nada sozinho. Então, essa relação entre empresa, sociedade, cadeia de fornecedores, instituições técnicas e Estado é fundamental. Eu vou dar, talvez, um dado que está mais aqui no nosso meio. O Brasil gera hoje por volta de 80 milhões de toneladas de lixo urbano por ano. O que significa que, se a gente pegar a população do Brasil aí de 200, 220 milhões, significa que cada um de nós gera por dia 1 quilo de lixo. Do ponto de vista de conceito, se a gente não tratar isso através, né, de beneficiamento e evitando de ter que mandar tudo isso para aterros, que é, do ponto de vista, né, de sustentabilidade completamente impossível da gente gerenciar, a gente tem uma oportunidade gigante, como foi falado aqui, de alumínio que é reciclável, da gente pegar esse material, em vez de descartar, a gente poder incentivar a cadeia da reciclagem. Então, do ponto de vista de alumínio, de vidro, a gente recicla esse material, a gente separa o material orgânico, que aí vai para a compostagem, fazer qualquer coisa parecida, e, no nosso caso, por exemplo, da indústria de cimento, aquela caixa de pizza que ficou com um pedacinho lá de queijo, um pouquinho de azeite, a gente pode utilizar no nosso processo produtivo, substituindo o coque de petróleo, que, como eu falei, vem do Golfo do México. Então, do ponto de vista de relacionamento com poderes públicos, com instituições, tem um trabalho gigante para fazer, mas, se a gente não trabalhar com o conceito de parceria, cada um vai estar fazendo o seu dever, olhando da porteira da fábrica para dentro, e o que a gente precisa como nação, e muito que a gente falou aqui hoje, e a gente ouviu, é um motivo para nós, como empresas brasileiras, no mercado e dentro do país, como a gente tem no Brasil, para a gente explorar cada vez mais a potência que nós temos. Então, não sei responder a sua pergunta, mas eu acho que, de fato, essa parceria ela é fundamental para a gente avançar em qualquer campo, dentre eles esse que a gente comentou aqui. A relação que o Estado quer saudar dessa política voltada para o combate às mudanças climáticas, há uma aproximação de vocês e do Estado para que haja o desenvolvimento dessas políticas? A relação com o Estado ela é fundamental do ponto de vista, né, de legislação, de leis, de licenças, de condicionantes. Muitos dos projetos que a gente faz, a gente acabou de anunciar aí 3 semanas atrás um plano de investimento de 5 bilhões de reais aqui para o Brasil, para que a gente possa fazer investimentos ligados à competitividade estrutural e à nossa agenda de sustentabilidade e descarbonização. Para isso, a gente vai obter, né, as licenças ambientais, os condicionantes, está absolutamente dentro da lei, é fundamental. E aí, quando a gente tem vários projetos de aproximação com o Estado, é realmente um ganha-ganha. A gente tem que andar junto nessa parceria. Então, a gente hoje tem, obviamente, debaixo de uma legislação federal, a gente, né, tem aí um alinhamento bastante grande, e aí cada território da federação tem as suas próprias leis e instituições, a gente segue, mas essa parceria é super positiva e a gente valoriza bastante. Rodrigo, quer? Bom, do nosso lado aqui, né, agradeço a pergunta, acho que é muito importante. No nosso segmento, a gente tem as relações governamentais, né, então temos pautas aí que a gente está sempre discutindo, né, com o poder público, temos também as reuniões, vamos dizer assim, através da nossa associação, que é a Anfávia, que posiciona a indústria, mas, na minha visão, acho que faltam marcos regulatórios, né? Se você não cria, vamos dizer assim, algo que mova a indústria nessa direção, você acaba ficando dependente, né, de
o Acordo de Paris, que nós já assinamos, né, e outros clientes que nós temos que também já estão em prática lá com metas, né, para o E, do ESG, né, e a gente tem orbitado nesse contexto, tentando puxar, tentando acelerar, e tentando dizer também que é uma oportunidade para o Brasil, né? Nessa mudança de transição tecnológica, fora a parte de biocombustíveis, que eu acho que aqui é o celeiro mundial aí de todas as possibilidades. Mas se você imaginar, fala assim, bom, nós queremos ir para a Europa, nós temos condições de criar tecnologia aqui para poder vender lá, né? Nós temos hoje essa tecnologia largamente difundida e nós estamos tentando, com a iniciativa do consórcio, e nos aliar a oportunidades, né, do poder público, tentar trazer junto também com lobby junto ao governo para poder criar essa onda, esse movimento. Mas é importante que a gente veja essa questão como oportunidade, né, no caso do segmento automotivo, o Brasil deixar de ser seguidor e ele passar a ser definitivamente protagonista nessa grande mudança de transição tecnológica, gerando emprego, gerando oportunidade e levando para fora do Brasil novas oportunidades de negócio, mas também a qualificação, né, do nosso profissional, os bons centros de pesquisa que nós temos aqui, né? Então, eu sinto um pouco dessa falta, né? A gente está tentando mover nessa direção, e eu acho até que quando você promove um evento igual esse daí, você dá a oportunidade de eu poder fazer networking com outros colegas, eu tenho certeza que vão sair daqui, a gente já vai criar uma pauta específica para poder acelerar isso, né? Aí, aproveitando a pergunta lá da bateria, né, sim, nós temos hoje um processo, né, de controle de todo o ciclo de vida da bateria. A bateria ela começa nova, nas nossas aplicações a gente dá 10 anos de garantia, então você tem 10 anos de uso da bateria até que o estado de saúde dela comece a não cumprir mais a missão, que é o alcance que você divulga, né, nos produtos eletrificados. A partir daí, dentro do consórcio, a gente destina essas baterias para a segunda vida. Segunda vida, elas são usadas como banco de retificação para geradores elétricos, né, e ela tem mais um segundo ciclo entre 8 a 10 anos. Aí, a partir disso, a Volkswagen ela desenvolveu um centro de excelência, né, lá na Alemanha, em que hoje ela já consegue recuperar, né, 85% do lítio, do níquel, né, dos principais, vamos dizer assim, elementos da bateria para o processo de reciclagem, né? Então, hoje, a gente tem um sistema que está muito bem resolvido de levar, né, a bateria em todas as suas fases de uso de ciclo operacional e depois você conseguir fazer a reciclagem hoje com 85% de recuperação dos elementos da bateria. Não vejo mais como um problema. Por favor. Bom, na Marco Polo, né, uma das coisas mais importantes é o relacionamento, tanto com o Estado quanto com parceiros, né? Porque, no final, você está em uma indústria nacional, você tem que desenvolver ela para ser competitivo. Hoje, nós somos muito verticalizados, né? E da carroceria, mais de 90% dos materiais são manufaturados internamente, né? E, enfim, você precisa ter essa parceria com o mercado, com os parceiros, com os sistemistas. Cito até alguns projetos, algumas parcerias aí a gente tem com a Cummins, que daqui a pouco vai apresentar também, junto com a Eaton, promovendo a descarbonização, promovendo estudos para a descarbonização. E a relação com o Estado é muito próxima, né? A gente muitas vezes tem que empurrar ou promover o incentivo de tecnologias, mostrar a viabilidade que nós temos de construir elas nacionalmente. Então, eu digo que temos uma relação muito próxima com o Estado, mostrando a viabilidade técnica, né, de produção das tecnologias nacionalmente, então, com os materiais nacionais também. E talvez um ponto que sempre
vale reforçar, né, como indústria nacional, é que a gente consegue produzir aqui internamente, né? Então, muitas vezes, brilha-se os olhos para alguma solução chinesa ou de outros países, mas essa solução muito provavelmente já está sendo desenvolvida aqui, já tem produtos nacionais, e a Marco Polo atua sendo protagonista nessas soluções de tecnologia. Fernando, quer completar mais alguma coisa? Só acho que os colegas já sumarizaram super bem. Eu queria trazer mais um exemplo, onde a gente está discutindo com o poder público. Está entrando agora em vigor o CBAM na Europa, né? Para quem não sabe, o CBAM é um Carbon Border Adjustment Mechanism. É uma taxação para produtos com alta emissão de carbono, né? Então, o alumínio e o aço estão categorizados nisso. Então, o Brasil, como eu comentei agora, tem uma vantagem competitiva importante, que é um alumínio de baixo carbono, e a gente está trabalhando junto com o governo brasileiro para divulgar isso externamente, porque esse pode ser um grande potencial para a exportação do nosso alumínio. Quando você olha a matriz hídrica, a matriz energética, alumínio produzido na China ainda tem muito carvão, leste europeu ainda tem bastante carvão, gás natural. Então, divulgar isso externamente é muito importante para a indústria brasileira e para a indústria do alumínio. Vamos nadar de braçada nessa, né? Espero que sim. Uma última pergunta para a gente finalizar. Olá, meu nome é Pedro e sobre não só a questão de emissão de carbono do alumínio, de qualquer elemento que seja, eu queria saber como que está a situação de emissão de gás carbônico no mundo e como que está o processo de conscientização sobre como você, por exemplo, descarta a bateria de nióbio, como foi comentado. Eu queria saber como que você consegue ter esse controle, sabe, ter essa noção de que tem muita emissão de gás carbônico e como que está sendo esse processo de conscientização sobre essa alta emissão. Pedro, excelente pergunta. Eu vou pedir ajuda dos universitários aqui para a resposta, né? Quem gostaria de começar? Eu posso ajudar. Acho que, primeiro, né, a gente só consegue controlar o que a gente mede. Então, o primeiro ponto é como é que o mundo hoje sabe quanto emissão de CO2 existe. Então, tem uma série de dados, aí, a Agência Internacional de Energia, por exemplo, é uma delas, que define, por exemplo, que o mundo emite 55 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Só como um parênteses aqui de curiosidade, como vários gases contribuem para o efeito de gás de efeito estufa, se faz uma tradução para o que a gente chama de CO2 equivalente. Hoje, gás de efeito estufa é mais ou menos 70% de CO2, mas não é só o CO2. Você tem, por exemplo, metano, e metano é um dos pontos importantes para a gente trabalhar, porque, do ponto de vista de aquecimento global, o metano tem aumentado proporcionalmente mais do que a própria emissão de CO2. E o metano é muito mais dangeroso, muito mais perigoso para efeito de gás de efeito estufa do que o próprio CO2. De onde é que vem o metano? Da decomposição de aterros, de matérias orgânicas, a questão de biomassas, né? Então, tem uma série de coisas que tem que fazer. Então, a primeira coisa é medição. Segundo, é a gente ter as ações que permitem as várias entidades, os vários setores a reduzirem o seu impacto. Então, por exemplo, do ponto de vista de cimento e outros setores, eu sei que o alumínio também tem, participar de associações que têm planos pré-positivos e compromissos públicos de redução. Porque se a gente disser somente ambição, a ambição vamos, né, continuar reduzindo, a gente tem que se juntar. Nada contra o conceito, mas é um pouco blá-blá. A gente tem que, de fato, dizer, olha, o nosso número é tanto, a gente veio de onde que a gente tinha, onde que nós estamos, onde que a gente tem que chegar. E aí, mais do que a própria empresa poder dizer, esse é o meu plano, e cada empresa tem, e nós temos os nossos planos, do ponto de vista de instituição, você poder dizer de que a Associação Brasileira, ou a Associação Global de Cimento e Concreto, por aí vai, tem a sua meta 2030 e 2050, geralmente são os dois patamares, em que a gente coloca como compromisso público. E aí, todo ano, a gente presta conta, e prestar conta significa dizer não só, olha, que bacana o que a gente faz, mas que a sociedade também cobre, no sentido de dizer, olha, você falou que ia chegar em 10, você está chegando em 10, não está chegando em 10. Então, assim, sem querer me estender um pouco,
Acho que é isso, é ter dado, a gente poder publicar ambição e metas, e a gente ser cobrado e a gente prestar conta do que está sendo feito. Eu estava pensando no Arthur também, exatamente, né? Pode ir lá, Gustavo. Depois eu deixo o Arthur para o cafezinho. Né? Bom, essa visão é realmente muito relevante, né, para a indústria, mas talvez adicionando só alguns conceitos importantes da gente pensar, né, para não se desviar do que realmente importa, né? Muitas vezes a gente pensa só na emissão no veículo final, né? O que está saindo no escapamento. Então, existe toda uma cadeia que tem que ser considerada lá atrás, né? Então, ela tem que vir desde a origem do material até todo o processo de manufatura dele e depois, na aplicação final também, toda a medição da aplicação final, né? Então, realmente tem que se pensar em toda a cadeia, né, desse material, de onde ele vem, se ele vem de uma fonte sustentável, se está usando uma energia limpa, para ele fazer sentido. Um dado bem interessante, talvez no mercado do hidrogênio, né, muito se fala do hidrogênio verde e os potenciais que podem trazer para a economia e para a sustentabilidade, né, mas um hidrogênio de uma geração suja, digamos assim, não faz sentido para a aplicação, porque ele carrega um carbono que, mesmo sendo zero emissão, saindo água do escapamento, ele está lá na aplicação final. E já um hidrogênio de matriz limpa é totalmente diferente a história, então deve-se considerar um cenário totalmente diferente. Então, acho que é esse pensamento também na matriz como um todo. Tá? Só em adição, né, indo mais na questão, né, o movimento ele está acontecendo, né, a sociedade está sentindo com as mudanças climáticas, né, todo o impacto aí, alagamentos, desertificações, elevação do nível dos mares, ou seja, a gente precisa frear, né, esse movimento. E hoje, né, até mesmo dentro do conceito ESG, que ele é hoje um grande direcionador de desenvolvimento, né, das empresas, né, o quanto que a tua atividade primária, né, está impactando no meio ambiente, o quanto que você está incluindo as pessoas, você está alavancando a questão da diversidade, né, o quanto que você está promovendo uma prática de gestão, né, baseada em transparência, em ética, né? Compromissos que vão além daquilo que legalmente é pedido, isso daí está criando também um entendimento da opinião pública, né? Que é com essas empresas que eu quero fazer parceria, é com essa empresa que eu quero comprar caminhão, cimento, alumínio, ônibus, né? E a gente precisa acelerar esse movimento de conscientização, porque só assim que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Mas hoje, com toda essa democratização da informação, você consegue mobilizar a sociedade muito rápido. E eu acho que a sociedade vai cobrar para que os marcos regulatórios que nós falamos sejam colocados, ou então, até na própria a avaliação da empresa, né, o valor que ela tem de mercado, muito vai ser expresso pelas práticas e pelo resultado que as empresas demonstram todo ano, né? A gente precisa continuar acelerando nessa direção e suportando essa transformação. Perfeito, né? Eu acho que a resposta foi perfeita e eu diria que a educação realmente é a base de tudo, né? A gente, como consumidor final, na hora que a gente faz a nossa escolha por uma tecnologia sustentável, renovável, a gente está fazendo um ato de amor com a sua geração, né? Com a geração dos seus filhos, né? Dos nossos netos, que é, eu tenho o direito de usufruir o que o planeta oferece hoje, mas eu tenho que garantir o direito de que as próximas gerações também possam fazer isso. Eu acho que tudo que foi conversado aqui hoje, né, e todos esses brilhantes exemplos de 4 grandes empresas, líderes no nosso país, líderes globalmente, né, que estão com tanto tempo dedicado, né, na busca de soluções por esse ato de amor com a tua geração. Queria agradecer muito, né, a presença de todos vocês, né, todos vocês 4 aqui, né, o Rodrigo, o Gustavo, Álvaro, Fernando, muito obrigado, né, pela brilhante discussão, né, e vamos continuar, que tem muito mais coisa boa no evento, né? Obrigado.